pessoal, tudo bem? Estamos novamente juntos aqui no canal Mundo da Matemática, sempre com um conteúdo novo da matemática básica. Vamos estar falando sobre a fatoração em números primos. Os números primos todos sabemos que são números que possuem apenas dois divisores, ele mesmo e o 1. Bom, nós vamos estar falando de como pode ser representado um número composto através de números primos. Não há necessidade de você fatorar um número primo, até porque ele tem apenas como divisor ele mesmo e 1. Vamos explicar isso aqui na aula, tá bom? Vamos aqui então para o quadro branco, temos aqui fatoração em números primos e alguns exemplos. Vamos resolvê-los e entender como você pode representar um número deste na forma de números primos, da fatoração em números primos. Bom, o 18, eu pego o número em questão, eu copio ele, faço uma barra e começo a dividi-lo apenas por números primos. E o número que eu vou dividir, o divisor, ficará do lado direito dessa divisória que eu fiz, ok? E sempre vamos iniciar a divisão com o menor número primo possível. Bom, o menor número primo possível dentro dos números naturais é o 2. Aliás, o 2 ele é o único número primo que é par. Então, iniciando pelo 2 aqui, é possível a divisão, só não se inicia pelo 2, que é o menor número primo natural, só não se inicia pelo 2 quando o número em questão não for divisível por 2, que no caso aqui, o 18 é divisível por 2 por ser par. Professor, e por que nós não iniciamos pelo 0 ou pelo 1? Bom, pelo 0 não se pode porque não há divisão por 0. E pelo 1, o 1 não é primo. O 1 é um número que não é composto e nem primo. Para ser primo, teria que ter dois divisores. O 1 apenas tem um divisor só, que é ele mesmo. Tá? E composto também não dá porque ele só tem um divisor. Números compostos têm de 3 ou mais divisores. Então, sempre que vamos fazer a fatoração, pensamos em iniciar pelo 2, que é o menor número primo. Tá? E aqui é possível dividir por 2. Só não faz isso, só inicia pelo próximo, que é o 3, se o número em questão não for divisível por 2. Se eu dividir por 2, eu tenho 9. Aí eu faço a divisão e coloco o resultado embaixo. Novamente faço a divisão. Só que nesse caso já não dá mais por 2. 9 não é divisível por 2. Se você dividir o 9 por 2, você vai ter resto. E para ser divisível não pode ter resto. Ok? Temos uma aula falando sobre divisores, sobre múltiplos e tem essa explicação aqui. Então o próximo número primo depois do 2 é o 3. E é divisível o 9 é divisível por ele. E fazendo a divisão, novamente, eu coloco o resultado embaixo, aqui, do lado esquerdo. Bom, agora eu vou fazer uma outra divisão. São divisões sucessivas. O 3 é divisível por ele mesmo, por se tratar de um número primo. E aí, 3 dividido por 3 é 1. Termina quando eu coloco o 1 como resultado aqui do lado esquerdo. Bom, aqui eu vou agora representar o 18 na forma de fatoração. Então, o 18, na forma de fatoração em números primos, é representado de que forma? É o 2 vezes... Veja que o 3 aqui, ele se repetiu duas vezes. Lembra de potência? O número que vai em cima chama-se expoente. O número que vai embaixo chama-se base. O expoente indica quantas vezes a base se repete. Aqui, duas vezes. E desse lado esquerdo aqui, desse lado direito, perdão, você não tem uma soma. É um multiplicado pelo outro. Então, o 3 representado na forma de potência, esse 3 repetindo aqui, é 3 elevado a 2 ou 3 elevado ao quadrado. Pronto. Eu tenho a forma fatorada em números primos do 18. 18 é 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Agora vamos ao 60. 60 também é um número par, veja que termina em 0. Então, eu vou colocar o 60 e fazer o meu traço. Veja que dá para começar por 2. 60 dividido por 2, coloco o resultado aqui embaixo, é 30. 30 também dá para dividir por 2, ou seja,
Enquanto eu puder dividir pelo mesmo número, eu vou fazer isso. Veja que 30 também dá para dividir por 3. 30 dividido por 3 é 10. Mas ainda dá para dividir por 2. Enquanto der para dividir pelo mesmo número, eu vou fazendo isso. Então, eu vou dividir por 2, e aí eu vou ter 15 como resultado. 30 dividido por 2 é 15. Agora, repara bem, o 15 não é divisível por 2. Você não tem na tabuada do 2 alguém que dá 15. Ou 15, se você dividir por 2, não dá resto zero. Então, agora, eu sou forçado a pegar o próximo número primo, que é o 3. 15 é divisível por 3. Como é que eu sei? Primeiro que você, lembrando da tabuada, 3 vezes quem dá 15? 3 vezes 5. Isso é um fator. O outro fator é que para sabermos se o número é divisível por 3, vamos recorrer ao critério de divisibilidade. Quando você tem um número, é só você somar os dois dígitos dele, e se der um número que é divisível por 3, é múltiplo de 3, então ele todo é divisível. Então, se você somar aqui dá 6. E 6 é divisível por 3. Portanto, 15 é divisível por 3. Dá 5. Coloco o resultado embaixo. Depois disso, o único número que me cabe colocar aqui do lado direito é o 5, porque o 5 é primo, ele só pode ser dividido por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Bom, então eu vou escrever a forma fatorada do 60. Como é que ficaria? 60 a forma fatorada dele é o 2 se repetindo duas vezes, ó, duas vezes, então ficará 2 elevado a 2 vezes 3, e não é mais, não é soma, é vezes, é multiplicação, e no caso a gente está substituindo o sinal da multiplicação de x para pontinho, tá? Vezes 5. Pronto. Se você quiser fazer a prova real, basta fazer essa conta. 2 elevado a 2 é 4, vezes 3 é 12, vezes 5 é 60, ok? Então aqui está a forma fatorada do 60. A forma fatorada do 60 é 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Muito bem, vamos aqui a um número maior agora, o 144. O 144 é na forma fatorada. Como será que ele é? Eu vou aqui colocá-lo e fazer o traço. Veja que ele termina em 4 ali, então é par, então é divisível por 2. Caso você tenha dificuldade de fazer a conta, quanto é 144 dividido por 2, você pode fazer a conta no cantinho como o rascunho faz a conta, tá? Não tem problema. 144 dividido por 2 é 72. E aí eu vou fazendo a minha divisão. Veja que ainda dá para dividir por 2. Enquanto der para dividir por 2, eu vou fazer isso. Divido por 2 novamente, dá 36. Divido por 2 novamente, ó, o 36, sempre colocando o resultado do lado esquerdo. 36 dividido por 2 dá 18. Veja que 18 é par e ainda é possível dividir por 2. Enquanto der para dividir por 2, eu vou dividindo. 18 dividido por 2 é 9. Bom, agora não dá mais para dividir por 2. Qual o próximo número primo? O 3. 9 dividido por 3 é 3, colocando o resultado embaixo. E 3 dividido por 3 é 1. Bom, a forma fatorada aqui do 144, repara bem, o 2 se repetiu 4 vezes. Então, é 2 elevado à quarta potência. O 4 é o número de vezes que o 2 se repetiu. Vezes, então o 144 é igual a 2 elevado a 4 vezes, o 3 se repetiu quantas vezes? O 3 se repetiu 2 vezes, enquanto que o 2 se repetiu 4 vezes. Então, 3 elevado a 2. Pronto. A forma fatorada do 144 é 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao quadrado. Ok? Muito bem, agora vamos ao último exercício, que é o 625. Vamos fatorá-lo. Então, a forma fatorada do 625, vamos ver qual é. Vou colocar aqui 625 e vou fazer a divisão sucessiva, as divisões sucessivas. Vamos lá. De cara, dá para ver que ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar, termina em 5. Não é divisível por 2. Então, qual que é o próximo número a ser testado? O 3. É divisível por 3?
Bom, de acordo com o critério de divisibilidade, para saber se o número é ou não divisível por 3, eu tenho que pegar os seus dígitos e somá-los. Se der um múltiplo de 3, então ele é totalmente divisível por 3. Repara aqui, ó, 6 mais 2 é 8, e somado com 5 vai dar 13. Ora, na tabuada lá do 3, você não tem nenhum número vezes 3 que dá 13. E mesmo pegando 13 e dividindo por 3, você não vai encontrar nenhum número que você divida o 13 por 3 que tem resto zero. Então, portanto, ele não é também divisível por 3, nem por 2 e nem por 3. Então, qual que é o próximo número a ser testado? O 4? Não, o 4 não pode, porque o 4 ele não é número primo. Lembre-se, do lado direito só podem ser números primos. Ou seja, basicamente, eu estou encontrando, além da forma fatorada de um número, eu estou encontrando todos os possíveis números primos divisores daquele número. Então, aqui eu encontrei todos os possíveis divisores, esses daqui, ó, do número 18. Todos os possíveis números primos que são divisores do 60. É claro que o número, ele necessariamente não tem só números divisores primos, ele também tem divisores compostos. Mas no lado direito só pode estar números primos. Bom, então se o 2 não pode, o 3 não pode, aliás, o 2 não pode porque não é divisível, nem o 3, e o 4 porque não é primo, qual é o próximo número primo a ser pensado ali? O 5. Será que 625 é divisível por 5? De acordo com o critério de divisibilidade, o número divisível por 5 é todo aquele número que termina em 5 ou em 0. Ou seja, se no dígito das unidades o algarismo que está lá é 5 ou 0, o número todo é divisível por 5. Repara, termina em 5, o dígito das unidades aqui, ó, é 5. Então, sim, o número é divisível por 5. Bom, eu sei a conta de cabeça. Caso você não saiba, não tem problema nenhum de você fazer um rascunhozinho aqui, ó, e fazer a conta. Mas já sei que dá 125. Muito bem. Agora, uma fala importante aqui. Sempre aqui, no lado direito, onde vai os divisores primos, pessoal, nunca vai diminuir a quantidade, o valor. Ou seja, o próximo número aqui nunca poderia ser menor que 5. Pelo menos o próprio 5. Então, a sequência dos divisores sempre vai ser maior. Presta atenção aqui, ó, começou com 2, depois foi por 3. Aqui, ó, começou com 2, depois foi por 3, por 5. Sempre em ordem crescente. Nunca vai ser menor do que o número que veio antes. Então, aqui, jamais pode ser um número menor que 5. Então, está descartada a possibilidade de ser 2 e de ser 3, também porque o número é ímpar e porque se você somar os dígitos aqui, não dá um múltiplo de 3. Então eles não são nem divisores do 2, nem divisores do 3. O próximo número então é o 5, que termina em 5. Vai dar 25 e o 25 é divisível por 5. 25 dividido por 5 é 5, sempre o resultado do lado esquerdo. E o 5, por ser primo, é dividido por ele mesmo, que deu 1. Pronto. Repara que, nesse caso, os números aqui se repetiram, tá? Se repetiram todos os números. Veja que aqui se repetiu o 3, mas tinha o 2. Aqui se repetiu o 2, mas tinha o 3 e o 5. Aqui se repetiu o 2, mas também se repetiu o 3. Mas há casos que do lado direito, ali, os números primos, só vai dar um dígito. E foi o que aconteceu, deu tudo 5. Então, pessoal, como é que eu represento o 625 na forma fatorada em números primos? Então, o 625 é o 5 repetindo-se 4 vezes. 5 elevado à quarta potência. Pronto. Essa é a representação da forma fatorada do 625. Pessoal, esta foi a aula, uma aula que ela é muito importante. Por quê? Porque esse conteúdo ele é muito utilizado, por exemplo, no cálculo do mínimo divisor comum, aliás, do mínimo múltiplo comum, o MMC, tá? É usado também no máximo divisor comum, que é o MDC, tá?
é muito utilizado para calcularmos o MMC, o MDC. Também lá para o 8º ano, 9º ano, ou até no ensino médio, nós trabalhamos também com um conceito chamado simplificação de radicais dentro da radiciação. Utilizamos a fatoração para fazer a simplificação de radicais. Também utilizamos esse conteúdo, pessoal, esse conteúdo aqui é para fazer fatoração lá de polinômios. Enfim, é um conteúdo que é visto em outros temas da matemática, tá? Então, muito importante você conhecer e saber fazer a fatoração, porque ele é utilizado também em outros temas da matemática. MDC, MMC, simplificação de radicais, até quando você vai extrair uma raiz exata, você também pode utilizar esse conceito. Enfim, tem bastante coisa que dá para usar aqui a fatoração em números primos, ok? Então, se você gostou da aula, dê um joinha, dê um like aí, porque ajuda muito o canal. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, comenta aí no canal. Enfim, você que está chegando agora, encontrou o canal, assim, estava procurando algum tema sobre aqui fatoração, encontrou aqui o canal, coloque, se inscreva, aperte aí o botão da inscrição, o sininho, porque quando tiver novas aulas você vai ser notificado. E o canal é novo, temos muita coisa da matemática básica que ainda não está aqui no canal, mas que, é claro, com muita paciência a gente vai colocando. Então, se você ainda não encontrou a aula que você deseja, logo ela vai estar aqui, porque o canal é novo. Então tem muita coisa ali da matemática básica que ainda não está aqui, tá bom? Se inscreva no canal, você que já é inscrito, recomende o canal, indique o canal, diga que não apenas que venham assistir as aulas, mas que se inscrevam, importante isso. A gente tem muitas pessoas que visualizam, que assistem às aulas, porém não se inscrevem. Então peça à pessoa que não apenas assista, mas que se inscreva. Por quê? Porque com um número assim pedido pelo YouTube, nós vamos poder fazer aulas ao vivo por dispositivo móvel. Então é importante a gente levantar um número considerável de inscritos aqui no canal. Tá bom, pessoal? Peço a gentileza que faça isso. E aguarde, porque nós estaremos aqui brevemente com mais uma aula. Olha, muito obrigado por estar aqui, um forte abraço e até a próxima.